Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida, que Deus abençoe você poderosamente. Estamos a falar agora de uma lei bem importante para a sua vida, que é a lei do pensamento. Acredite você ou não, se você quer ser próspero, você vai ter que pensar como próspero. E se você é rico, quer ser rico, você vai ter que pensar como rico. Agora, aqui tem um detalhe intrigante. Por quê? Porque o pensamento tem uma base. O pensamento tem um início. Por exemplo, se você nunca foi na NASA, não tem como eu falar para você de uma peça, de um motor, de um satélite, se você nunca foi lá. Não tem como você pensar isso. Se eu falar para você que as águas de Mirimbá são muito boas para você emagrecer, você não tem nem como pensar sobre isso, porque você não sabe aonde é as águas de Mirimbá. Tudo que eu vou falar que está fora do seu convívio, você pensar só se for por revelação. Mas no padrão normal, você não tem como pensar. Porque o seu pensamento, ele está ligado muitas vezes na sua infância, no seu aprendizado daquilo que as pessoas colocaram em você. E cá entre nós, o que colocaram muitas vezes na pessoa foi treinado ele para ele pensar como escravo, agir como escravo e viver como escravo. Porque esses nossos pensamentos vai gerar para nós sentimentos. Os nossos sentimentos vai realizar para nós, vai dar para nós realizações. E as nossas realizações vai gerar resultados. Então, tudo começa no pensamento. Se você identificar que você está pensando coisas ruins, não tem como você ter sucesso pensando coisas ruins. Então, quando você identifica isso, você tem que mudar o seu pensamento. Aí você fala, pastor, mas como é que eu faço isso? Você tem que recodificar a sua mente. Ouvindo coisas que você nunca ouviu, lendo o que você nunca ouviu, leu, fazendo tarefas que você nunca foi feita. Exemplo, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, está dizendo assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas. O que ele está dizendo? Se não tiver verdade, não pensa nisso aí. Agora aqui tem um mistério. Você nasceu para ser pobre? Isso é verdade ou é mentira? Isso é uma mentira, então não pense. Não pense, porque ninguém nasceu para ser pobre. De tudo que for nobre, presta atenção, a palavra nobre e a palavra pobre tem o mesmo tanto de letras, só muda as primeiras, de N para P. A palavra nobreza e a palavra pobreza tem a mesma quantidade de letra, só muda a primeira. Agora é interessante, ser pobre é mais difícil do que ser rico. Então você tem que começar, como é que eu faço para pensar como rico? Você tem que começar a estudar o rico, saber aonde eles vão, aonde eles frequentam. Pastor, mas como que eu vou frequentar o lugar do rico se eu for pobre? Junta um dinheiro e vai num hotel um dia, porque no hotel você pode pagar e frequentar onde rico frequenta. Arruma um dinheiro e compra vai num restaurante para você comer e ficar perto de quem é rico, para pensar e comer como o rico come. Analisa bem como eles sentam na mesa, como eles se comportam. Começa a ter hábitos de rico. Começa a ter pensamento de rico. Começa a ter pensamento de coisas grandes. Começa a ter pensamento de crescer. Começa a ter pensamentos. Pastor, mas eu não convivi, por isso que você tem que recodificar a sua mente. Se você só lê Bíblia, isso é muito bom. Mas é bom também você ler uns livros paralelos. É muito bom você pegar aqui, tá vendo? Aqueles quebra-cabeça, aqueles tantos quebra-cabeça que tem ali. Talvez você, como criança, sempre você chegou no obstáculo e disse, eu nunca consigo fazer. Porque seus pais também não conseguiam, sua mãe não conseguia, ninguém conseguia montar aquele quebra-cabeça, esse cubo, né? Que é uma coisa simples de colocar.
Uma coisa bem básica de fazer é esse cubo aqui, ó. Esse cubo. Coisa simples, né? E a gente, depois que aprende, fica numa coisa básica. Mas às vezes nós pensamos o quê? Isso é muito complicado, porque eu olho uma cor e sai outra. Eu mexo para um lado e sai para o outro. Mas a vida é assim. Para se fazer algo tem que mover outro. Então, para você ter pensamentos positivos, você tem que mudar o negativo. Eu não vou fazer esse cubo agora, mas isso aqui é moleza para eu fazer. Por quê? Porque é algo que eu aprendi, eu decidi. Se alguém já fez, eu também consigo. Se alguém nunca fez, eu vou fazer e vou ensinar como é que foi feito. Compreende o que eu estou dizendo? Pense diferente, para agir diferente, para ter resultado diferente, para ter aquilo que você tanto deseja. Porque o seu pensamento vai gerar palavra, vai gerar atitude, vai gerar situações agradáveis ou desagradáveis. Porque tudo está ligado ao seu pensamento. O pensamento seu está ligado à sua genética. Então você tem que mudar tudo isso. E como é que eu mudo a genética? Pense, nasce de novo. Como é que eu descobri tudo isso? Lendo a palavra de Deus. Pensa tudo o que passou seus pais, seus avós, seus bisavós, vê se é isso que você quer passar. Não passou, não é. Então você tem que mudar de atitude. E como é que você muda de atitude? Mudando os seus pensamentos. E como é que você muda de pensamento? Mudando de lugar onde você está, lendo livros diferentes, tendo uma base diferente, para quando você pensar, você então agora tem uma referência. Compreendeu? Então não tem como você ter seu sucesso tendo os mesmos pensamentos de gente fracassada. Pense nisso. A lei do pensamento funciona de verdade.